Mas aí tu tava falando da questão do vôlei e aí depois tu falou para ir para outros esportes, né? Mas voltando só pro vôlei, assim, tu acha que qual seria haveria uma, digamos assim, uma evolução, um próximo degrau pro vôlei de Blumenau, já que ele tá na Superliga, tá representando super bem, a casa tá sempre cheia. Qual que seria o próximo passo pro vôlei de Blumenau? Tá, vamos pensar o seguinte, tá? Para vocês terem uma ideia, na liga do ano passado, 2019-2020, o nosso orçamento era de R$600 mil para toda a temporada. Uhum. O Cruzeiro, o Sada Cruzeiro tinha de R$14 milhões o orçamento deles. Caralho. Assim, então, nós, nos últimos, enfim, 6, 7 anos em que estamos aí na diretoria, nós vimos sendo sempre um dos menores orçamentos. É a questão de ter o profissionalismo e a criatividade em transformar isso em resultado. Nós ficamos então 5, 6 anos disputando a Superliga B e tivemos acesso no ano passado e jogamos a primeira Superliga A no ano passado. Voltamos depois de 16, 17 anos para a Superliga A. Mas essa discrepância, né, esse grande, né, abismo que existe entre orçamento... Foi compensado daí, com assim, habilidade, com... sim, agora tu imagina o seguinte, teve um jogo esses dias aqui em Blumenau que a gente jogou contra o Taubaté. Uhum. O Taubaté tinha nada menos que 6 jogadores da seleção brasileira de vôlei em quadra. Caralho. Né? Era um jogo para 3.500 pessoas no Galegão, né? Um jogo para nós fazemos pagar a folha daquele mês com aquele jogo ali, né? Uhum. Infelizmente estava fechado por conta da pandemia. Inclusive até o Renan Dalzotto, técnico da seleção brasileira, estava presente no ginásio para assistir o jogo. Então Bruninho, Lucão, enfim, esses... Tudo por parte do Taubaté. E como é que vamos jogar contra eles, né? Tem essa condição. Então o nosso projeto... Mas aí quanto é que ficou o jogo? Foi 3-1 para eles, mas a gente incomodou. Isso é importante, foi né? Um jogo transmitido para todo o Brasil pela Sport TV, então foi bastante... Legal. Essa grande vantagem de estar na Superliga A, né? Então a marca, a PAN e os seus patrocinadores estão aí na... Tem transmissão nacional. Tem transmissão nacional e tal. Mas aí tu diz então que faltaria a questão de mais patrocínios ou de patrocínios maiores, cotas maiores? Sim, os dois. Os dois casos. Tá? E aí seria para a contratação de jogadores? De jogadores. Esse é o próximo degrau esse, tá? Para ter uma ideia, assim, o nosso projeto para o ano passado era não cair. Uhum. Para esse ano é ficar entre os 6 e conforme for o orçamento para o ano que vem, brigar entre os 4, tá? Porra, cara, que legal. Podemos é um projeto legal de ascensão, mas ao mesmo tempo bem pé no chão, né? E assim, uma coisa que é importante, eu sempre enfatizo isso, a gente sempre enfatiza o seguinte, mas o nosso DNA é a formação do atleta, é a base. Né? Então a gente tem, eu não lembro agora como é que está a estatística, mas nós tínhamos até uns 3 anos atrás, 18 ou 19 atletas cedidos para a seleção brasileira. Então, formados em Blumenau. Quantos? Tal. 18 ou 19 atletas. Então, cara, é muita gente. Então, aquele Lipe que jogava na seleção brasileira, foi campeão olímpico, jogou em Blumenau. Né? Então, uma série de várias pessoas que passaram. Quem eu conhecia lá da PAN, mas na época do Barão, ali do Bung, era o Hahnemann. Não sei se tu conheceu também. Acho que era Thiago Hahnemann. Não, o Thiago, sim. Eu conheço ele. Mas não jogou na mesma época, né? Ele era acho que um pouco mais jovem. Mais jovem que eu. É legal essa questão da formação da base, né? Só que na cultura que a gente vive, o que coloca dinheiro em caixa é título, né? Sim. Ou brigar por ele, né? Então é complicado isso. Eu só vou pegar mais uma cerveja para vocês. Mas a diferença que existe entre o vôlei e o futebol, por exemplo, é que assim, os valores para o futebol é muito maior do que no vôlei, né? Então, o orçamento do Cruzeiro, em termos de futebol nacional, também não é aquilo tudo, né? O Flamengo tem 90 milhões de reais, não sei agora. Mas não se ganha dinheiro formando atletas no vôlei, né? Essa é a grande questão. Então a gente se mantém de outras maneiras, mas sem dúvida nenhuma o nosso interesse é a atuação, a formação de atletas, mais do que tudo de cidadãos, né? Só para ilustrar e sem hipocrisia aqui, a minha geração, a geração que me antecedeu, tal, hoje tem promotor, juiz, advogado, arquiteto, engenheiro, político, enfim, mas um panteão de pessoas, né, cidadãos de proa hoje que estão aí construindo a sociedade. E de alguma forma tu acha que o poder público poderia ajudar? Já ajuda. Já ajuda? Então a gente tem que fazer essa. De que forma, Fernando? Porque lá do. Eu não sei, daí é pago? Vocês pagam o Galegão? Não, hoje é cedido gratuitamente para nós. Já é uma ajuda. Já é uma ajuda, tá? E assim, o poder público dá o Bolsa Atleta, né? Então ele
paga uma parte do salário dos atletas. Então tem isso é o governo condição. federal que dá ou não? Municipal. Municipal. Então tem que fazer eu acho que é uma obrigação moral minha aqui destacar o apoio do Mário Debran, né, para o prefeito, na nossa primeira participação no Superliga, que ele foi ele que bancou, ele que vestiu a camisa nossa, e alguns caras até literalmente indo para o ginásio com a camisa para torcer. Cara, mas isso aí não vou nem falar questão, não é politicagem. O que é bom deve ser falado, claro. assim como ruim também, né? Sim. Então... Não, mas, e assim, nós temos que dizer isso aí, tem que enfatizar essa condição, tá? Então, ele foi um apoio substancial que nos permitiu participar da Superliga. E uma coisa que é interessante no vôlei é que no futebol basta ganhar o Campeonato Brasileiro na Série B, tu ascende para a Série A, né? No vôlei não basta tu ganhares a Série B. Tu tens que provar que tem condições financeiras de participar da Superliga. Senão tu não vai? Tu não vai. Tu tem que bancar, tem que, enfim, calcionar. Mostrar que tu vai conseguir pagar a folha de pagamento, tudo certinho. Exatamente, viagens, porque é caro. Assim, Sim. Eu vou até falar uma coisa que o Luiz Fernando jamais vai me perdoar por conta disso, mas teve época na Superliga B que tinha que tirar dinheiro do bolso, às vezes, para bancar. E a gente torcia para não passar de fase, porque se passar de fase tinha mais uma viagem e tinha que pagar hotel, alimentação, cara, e os caras comem bastante. Sim. Não, é pesado, cara. A gente sabe que o esporte como um todo no Brasil, ele é difícil, cara. Não é fácil você fazer o esporte acontecer aqui no Brasil. O cenário ele não é favorável, porque geralmente se dá muita bola pro futebol, né? Futebol profissional, principalmente, né? E as categorias, não vou dizer inferiores, mas que tem menos destaque, são mais deixadas de lado. Tá bom, sobrar verba aqui, investe no vôlei. Sobrar verba aqui, investe no... Mas ainda o vôlei, digamos que é o segundo esporte, né? Porque o vôlei, ele ganhou muitos títulos de notoriedade, né? Campeão olímpico, campeão mundial, tudo isso chamou muita atenção. Eu adoro futebol, sou torcedor do Figueirense. Não vamos voltar pro off, né, cara? Porque tava uma guerra aqui. Mas enfim, mas me perdoe o futebol, mas o Brasil é o país do vôlei, né? O Brasil é campeão olímpico, masculino, feminino, vôlei de dupla, de masculino e feminino. O Brasil é o país do vôlei. Em títulos, sim. Não, nem título, assim, claro. É por causa da questão, a gente fala muito a questão da mídia, né, cara? Pô, tipo, final de semana tu não... tinha lá no Esporte Espetacular, naquele horário ali, passava a Superliga de vôlei. Mas, pô, se tu for olhar, sábado, domingo, quarta-feira, tudo é futebol, né, cara? Sim. O futebol é muita evidência porque eu acho que gira muito dinheiro em torno disso, né? Ainda né? Por causa disso, muito né? interesse em volta disso. Muito interesse, muito dinheiro.